Talvez você nunca imaginou ouvir uma notícia como essa aqui no Canadá. Muita gente nem sequer imagina que isso possa acontecer aqui. E este vídeo é justamente para que você saiba o que fazer se isso algum dia acontecer com você. No dia 1º de julho, Canada Day, que é um dia de grande festividade aqui no Canadá, principalmente na capital do país, a cidade de Ottawa, que é onde eu moro. Por aqui é costume nós fazermos um grande festival, ter queima de fogos, só que o cenário deste ano foi diferente. Nos últimos dias, nós tivemos 3 alertas seguidos de tornado e as consequências disso, talvez você nem consiga imaginar. Não foi apenas o alerta do tornado, que inclusive 2 deles passaram pela cidade de Kingston, que fica muito próximo aqui da cidade de Ottawa, e devastou a cidade. Inclusive, para quem nos acompanha lá no Instagram, eu já mostrei várias vezes que isso é relativamente comum aqui na região. Em 2022, nós tivemos um tornado bem significativo, o nome dele foi Derecho. Ele passou no final de maio, aqui na cidade de Ottawa, também essa porção próxima de Montreal, e as consequências foram, a cidade ficou praticamente sem energia, vários postes de luz, eles caíram nas estradas e atingiram vários veículos, árvores e mais árvores foram arrancadas do chão, e é muito comum você receber um alerta, então sempre quando tem algum desastre natural que pode vir a passar na região que você está, você recebe um alerta no celular. E é basicamente como o Amber Alert. Não sei se você já ouviu falar que o Amber Alert ele é relacionado ao desaparecimento de crianças. Nesse caso é bem parecido, absolutamente todos os aparelhos de celular, televisores, eles acabam anunciando que um desastre natural ele está se aproximando. E assim foi comigo lá em 2022 durante o Derecho. Meia hora depois do alarme, tudo ficou absolutamente escuro e por uns 15 minutos foram ventos fortes, chuva forte, e quando nós saímos de casa que nós vimos o desastre que tinha acontecido. Pessoas que tinham coisas no backyard, né, no jardim atrás da casa, essas coisas elas voaram. Então se você pesquisar sobre isso na internet, você vai ver como que isso foi lá em 2022. E calma, não precisa ficar apavorado, tem sim formas de você se prevenir, justamente uma delas é você fazer o que está escrito nesses alertas. Geralmente eles falam, olha, busque cobertura imediatamente, porque está se aproximando uma tempestade severa, está se aproximando um tornado. E geralmente se você estiver em casa, não é para acontecer nada grave, porque você está em um local protegido. Quem que acaba ficando em maior risco? Quem realmente está na rua, exposto, quem está andando na rodovia, quem não consegue buscar cobertura. Porque se você estiver na rota do tornado, pode ser sim que alguma árvore caia sobre você, pode ser um poste de luz, e basta você procurar na internet que você vai ver várias imagens em relação a isso. Até uma imagem bem emblemática que aconteceu em 2022 é essa daqui, onde vários postes caíram sobre a rodovia e um desses postes acabou caindo neste carro e este homem não pôde sair deste veículo, teve que aguardar realmente a equipe de segurança e resgatá-lo. Só que como são várias chamadas ao mesmo tempo, é óbvio que não tem equipe para atender todo mundo. E desta vez, no ano de 2026, não foi diferente. A cidade mais atingida em relação aos tornados foi realmente a cidade de Kingston, que 2 tornados acabaram passando ali pela cidade. Eu, inclusive, moro numa região um pouco afastada da região central de Ottawa, então eu estava bem próxima dessa área onde o tornado iria passar. É a região de Carleton Place, a região de Almonte, Carp, toda essa região, que são regiões próximas aqui da cidade de Ottawa, elas foram bem atingidas e eu moro nas proximidades. Então, na minha casa, a única coisa que aconteceu foi realmente a luz, que nós ficamos sem luz. Mas, felizmente, desta vez, o meu bairro não foi atingido como nós fomos atingidos lá em 2022. As regiões mais atingidas não foram próximas da minha casa, mas sim. 36 mil famílias, até o presente momento, elas ficaram sem luz, e também mais de 2.000 registros de pessoas que tiveram o seu basement
alagado. Choveu tanto durante esses dias aqui na cidade de Ottawa que o nível dos rios ele acabou aumentando significativamente e muitas pessoas, não apenas o basement, mas também os carros, todos danificados porque o nível da água aumentou significativamente. Inclusive, eu recebi o relato de um amigo que a filha dele acaba morando muito próximo da região do rio e as imagens do backyard, do jardim, da parte de trás da casa dela, são assim, realmente surpreendentes. Parecia que era um rio corrente ali no basement. Ela conseguia ver da janela da casa dela aquele rio que estava passando, mas na verdade aquele espaço era o jardim da casa dela. Foram 118 milímetros de chuva somente em um dia, ou seja, choveu em 24 horas, o que não se chove em meses aqui na cidade. Por isso que o dano foi tão significativo. Beleza, Lúcia, já vi que a situação realmente é difícil, mas o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, é obviamente você ter um seguro residencial. Não é obrigatório aqui na província de Ontário, não é obrigatório que você pague o seguro residencial, mas ele é extremamente importante em situações como essa. Então, muitas pessoas hoje não têm recursos financeiros para arcarem com prejuízo agora, no meio dessa situação. Então você imagina, você já está sofrendo, você perdeu o seu basement inteiro. E minha gente, imagine todas as suas coisas debaixo de água. Por vezes as pessoas têm sofá, cama, é o depósito da família, tudo isso debaixo de água. Então imagine o prejuízo financeiro. Ter o seguro da casa é fundamental para que você tenha ao menos essa segurança financeira para arcar com o prejuízo. E é óbvio, não é qualquer seguro. Você realmente precisa olhar na pólice do seguro se este seguro ele acaba cobrindo questões como essa, questões como alagamento. Então você precisa realmente verificar a sua pólice de seguro. E para quem não sabe, eu era bombeira, então eu acabava atuando em cenários como esse, então eu quero reforçar ainda mais a importância de você ter seguro. Eu vi inúmeras famílias em situações muito vulneráveis no Brasil porque elas não tinham seguro. Então, se no Brasil já é uma situação bem estressante, bem caótica, imagine aqui no Canadá que a sua conta vai ser em dólares canadenses. Então, realmente não fique sem seguro, não importa em que lugar que você está morando, isso que eu estou falando vale para pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. O seguro é uma coisa que você paga para você não usar, mas se você porventura precisar, você vai ter aquela tranquilidade psicológica, sabendo que ao menos você terá essa despesa financeira coberta pelo seguro. E óbvio que ele não vale apenas em caso de enchente, mas também incêndio. Como bombeira, cabe aqui dizer que até em caso de incêndio. Então, meu amigo, você já sabe que o seguro ele é fundamental. Até aproveito o ensejo para contar uma história para vocês, que é comum nós recebermos pedidos de GoFundMe, não sei se você está familiarizado com isso, mas é como se fosse uma vaquinha online. É comum as pessoas nos contactarem para que nós divulguemos, né, essas vaquinhas online para ajudar as famílias que realmente estão precisando de dinheiro em situações difíceis. Então, é comum as pessoas entrarem em contato porque, enfim, acabaram perdendo as coisas em alagamento, em incêndio, até mesmo questões de saúde. Então, o seguro, minha gente, ele é realmente importante para você ter paz psicológica. E não custa um absurdo de caro, é óbvio que vai depender do tamanho da sua casa e da região que você mora, mas, por exemplo, um apartamento, o seguro pode custar ali talvez 15 dólares por mês. Eu até vou deixar o link aqui para vocês do seguro que eu acabo utilizando. Esses sites você consegue fazer a simulação online de quanto custaria, basta você colocar o endereço da residência e então ele já vai trazer a cotação para você. Então vou deixar em um link fixado aqui embaixo para você saber quanto que custaria um seguro aí para sua casa. E é importante dizer a diferença. Há o seguro para você que está alugando a casa e há o seguro também para o proprietário. São coisas diferentes. O proprietário geralmente é questões mais estruturais da casa. Para quem está alugando o imóvel, que é o tenant insurance, o que acaba acontecendo é para proteger tudo aquilo que você tem dentro da casa. Então, no caso do alagamento, por exemplo, esses dois insurance, eles vão se complementar. Porque tem o que você perdeu de bens materiais, sofá, cama, colchão, e tem também a questão
estrutural. Então perceba que não basta o dono da casa ter o seguro, você que está alugando, que eu sei que é a realidade de muitas pessoas aqui no Canadá, que a pessoa aluga a casa às vezes, né? O proprietário falou que é obrigatório ter o insurance, né? O tenant insurance, aí a pessoa aluga a casa, mostra lá que tem um insurance, ela contrata um insurance e depois que ela tá 3 meses na casa, ela para de pagar, ela cancela o insurance. Aí acontece uma coisa dessas e você está desassistido e o insurance do proprietário ele não cobre as suas despesas. Então tenha isso em mente, que eu já vi histórias de brasileiros que fizeram isso e eles acabaram se dando mal. Que a casa pegou fogo, uma história em particular que aconteceu recentemente, a pessoa deixou a panela naqueles cooktop, sabe? A pessoa deixou lá, evaporou tudo que tava, queimou a panela e o fogo pegou na casa inteira. Acabou com tudo e a pessoa tinha cancelado o insurance depois que ela conseguiu alugar a casa. Então, ó, puxando a sua orelha para você tomar muito cuidado. Tem certas economias que não valem a pena. Segunda coisa, existem alguns benefícios do governo em relação a situações como essa, inclusive aqui na cidade de Ottawa, a cidade ela está oferecendo um grant. O que seria isso, né? Um incentivo financeiro para aliviar esse fardo do custo de você conseguir realmente recuperar o que você perdeu na enchente. Então aqui na cidade, pelo que o prefeito acabou divulgando, foram 203 aplicações até agora e eles estão dizendo que eles vão oferecer até $1.000 para as pessoas que qualificarem. É óbvio que as pessoas que vão receber esse incentivo, elas precisam preencher inúmeros requisitos e $1.000, meu amigo, para quem está aqui no Canadá, para você contratar uma pessoa para recuperar um prejuízo dessa magnitude, meu amigo, não é absolutamente nada. Você imagina quanto que vai custar para um contractor ele ir na sua casa e tirar a questão da umidade. Tem gente que tem carpete no basement. Você já imaginou o alagamento no carpete? Amigo, a pessoa vai ter que arrancar aquele carpete. Então assim, $1.000 não é absolutamente nada. Esse grant aqui deveria ser uma vergonha, mas pelo menos, óbvio, para algumas pessoas já vai aliviar o fardo financeiro que vai ser recuperar o prejuízo que eles acabaram tendo por causa desse alagamento. Terceiro ponto, eu até mostrei lá no Instagram, já é uma prática comum minha, mas que eu tô passando aqui para vocês. Pode até parecer bobo, mas isso ajuda demais. Você sempre ter um power bank carregado em caso de emergência, tá? Pode ser que você fique sem luz. Nesse caso, você tem um power bank. O meu, ele tem várias entradas. Então, se você precisar carregar o celular, você já teria o power bank para você não ficar aí sem comunicação. Outro ponto importante também é uma lanterna. Eu sei que muita gente acaba tendo vela, só que como bombeira cabe aqui dizer para vocês, tomem muito cuidado onde que vocês colocam essas velas, porque sim, é uma das causas comuns de incêndio aqui no Canadá, a pessoa deixar a vela acesa aí, ó. Em ambiente de madeira, tem gente que deixa no quarto, deixa próximo do carpete. Tomem muito cuidado. O que eu tenho, até vou deixar uma foto aqui pra vocês, é a lanterna. Comprei no Costco, vem 2 lanternas inclusive, e eu sempre deixo em caso de emergência. Na verdade, até uma dica pra vocês que eu até falei no Instagram, as pessoas pediram pra eu gravar aqui pro YouTube, eu tenho uma pasta de documentos que eu deixo ela na entrada da minha casa. Então, passaporte, todos os documentos mais importantes eu acabo deixando na entrada da minha casa. Justamente porque, como bombeira, aprendi que é fundamental. A primeira coisa que você faz na sua casa não é ficar colocando os seus pertences, organizando os seus pertences para você sair da casa. Aqui no Canadá as casas pegam fogo, ó, assim. Então, ter essa pasta de documentos é fundamental próximo da sua casa. Se você vê que está acontecendo alguma coisa, pega a pasta de documento e sai da casa imediatamente. Inclusive, já aproveito para dizer que a primeira coisa que você tem que fazer em caso de incêndio, né, não é o caso deste vídeo, que a gente está falando mais sobre as enchentes, mas em caso de emergência, o número de emergência aqui do Canadá é 911, 911. E aí eu já deixo uma pergunta para você. Se acontecer alguma coisa na tua casa, você vai ter inglês o suficiente para explicar
o que está acontecendo? Então deixa aí a reflexão para você, porque é muito importante você saber explicar o que está acontecendo, se você está em segurança ou não, se você realmente está correndo risco, seu endereço certinho, o seu nome certinho e tudo isso de forma paciente para que o dispatcher, né, para quem está ouvindo, o operador ali que está ouvindo a emergência, ele consiga anotar e te ajudar da melhor forma possível. E também deixo de sugestão o aplicativo que eu utilizo para monitorar essas questões. É óbvio que eu tô falando, talvez você esteja pensando, meu Deus, que sensacionalismo. Não, é apenas um vídeo para você se informar do que está acontecendo, se informar do que pode vir a acontecer, e são coisas que vão fazer parte do seu dia a dia. Talvez hoje no Brasil, vivendo essa realidade, não faça sentido para você, mas estando aqui no Canadá, você vai lembrar deste vídeo, que é realmente você ficar monitorando a temperatura. Quando eu recebo um alerta neste aplicativo, que é o Weather Network, esse aplicativo amarelinho, você consegue ter acesso ao mapa. Então, quando tem um aviso, por exemplo, tempestade de neve, ou uma tempestade severa, como nós tivemos recentemente, alerta de tornado, você consegue ver se o seu endereço está no mapa. Então, isso é muito interessante para você realmente se planejar, para você se prevenir neste sentido. Enquanto eu estou gravando este vídeo, está acontecendo uma enchente ali na província de Manitoba. Várias cidades estão debaixo d'água. Então, para você ver que não é uma questão pontual aqui da cidade de Ottawa, da província de Ontário, mas cada província aqui do Canadá tem as suas questões. Em Calgary, por exemplo, eles são conhecidos pela chuva de granizo. Se você pesquisar na internet, você vai ver que chuva de granizo acaba acontecendo nessa região. Vancouver tem as suas particularidades. Ali a região do Atlântico também tem algumas particularidades, que ele é rota de furacão. Canadá também é conhecido pelas queimadas durante o verão. Então são questões relacionadas aos desastres naturais que é importante que você saiba antes de você chegar aqui no Canadá. E se porventura você passar por alguns desses eventos, você saber o que fazer. Nossa, Lúcia, mas você falando desse jeito eu fico até com medo. Não é questão de você ficar com medo, mas sim, isso acontece até no Brasil. Em Santa Catarina, por exemplo, a questão dos ciclones, no Rio de Janeiro, os deslizamentos de terra por causa das chuvas. Então, são eventos naturais que é muito importante que você os conheça para você se prevenir, para você saber o que você pode fazer se porventura acontecer com você. Então, meu intuito com esse vídeo é te informar, passar informação. Inclusive, vou deixar um link de todos os sites que eu utilizei aqui embaixo para você ver com seus próprios olhos como que o Canadá está noticiando todos esses eventos climáticos, e também o site do seguro que eu utilizo. Eu levanto esta bandeira porque é fundamental. Como nós estamos expostos na rede social, a gente recebe muita informação de famílias que realmente perderam tudo e que infelizmente eles não tinham o seguro. E se você tiver qualquer dúvida, escreve um comentário aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Realmente foi um caso atípico, não chovia assim na cidade há muito tempo, ainda mais nós temos tantos alertas de tornado em um mesmo período. Então eu espero realmente que essas informações tenham sido úteis para vocês e que abram os olhos daqueles que já estão aqui no Canadá, para que eles consigam se prevenir da melhor forma possível. Se você acha esse tipo de vídeo útil, já deixa o seu like aqui para eu saber que você gosta de acompanhar esse tipo de informação em relação ao Canadá. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar um inscrito aqui do nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!